noite. Olá. Vamos dar então boa noite, meu irmão, minha irmã. Que Jesus nos abençoe, nos ampare. Oi, Lazarine. Lá o meu aceno respeitoso. Tudo bem? Boa noite. Então, que Jesus nos abençoe e que nós possamos fazer uma reflexão mais uma vez com André Luiz, Caminho da Luz, 46º capítulo. Qual é a reflexão de hoje? A reflexão nos leva a uma programação de um sacrifício de mulher. Que mulher é essa? Mãe de André Luiz. E que sacrifício que ela vai fazer? Ela está se programando para reencarnar. E na reencarnação, e nós vamos fazer essa reflexão com vocês aqui, ela absolutamente predisposta a receber mais uma vez o famoso Laerte, seu marido, o pai de André Luiz, e também, tudo bem, receber as amantes, é o detalhe, as amantes do Laerte, porque são verdadeiras verdugos, né, no umbral, ele não consegue sair do umbral, e no mais absoluto e supremo ato de sacrifício de mulher, ela se predispôs a fazer isso. E é esse diálogo que ela vai ter com o André Luiz. O André Luiz vai ficar meio assim, meu Deus, é mesmo? É isso mesmo que vai acontecer? Então, já fazendo essa introdução, vamos fazer então a nossa leitura com o André Luiz. Diz ele: um ano se passou em trabalhos construtivos com uma imensa alegria no coração. Ele está fazendo um registro dizendo que ele já está há um ano trabalhando na Câmara de Retificação. E com essa alegria toda. E ele diz: aprendera a ser útil, encontrara o prazer de serviço, experimentando um crescente júbilo e confiança, quanto mais trabalhando, quanto mais se dedicando aos serviços mais pesados da colônia Nosso Lar, que é na Câmara de Retificação do Ministério da Regeneração, ele sentindo, experimentando essa alegria, essa confiança, né, esse crescimento dele. Isso já é um processo de autoconsciência de André Luiz. Até ali, não voltara ao lar terrestre. Ele estava pensando: pô, já estou aqui há algum tempo, já estou trabalhando há um ano, sabendo aí que já ficou 8 anos no umbral, que o Lísia tinha falado para ele. E ele ficou exatamente com essa coisa na cabeça, né? Que ele não voltara ao lar terrestre, ele não teve nenhum contato com a família terrestre, apesar do desejo, né? Ele ficava com aquele coração apertado que ele queria voltar ao lar para ver como é que estava a vida com os filhos, com a esposa, etc. E ele diz: às vezes, intentava pedir concessões nesse particular, ou seja, de ir até a sua família, né? Mas ele sentia que alguma coisa reprimia ele, alguma coisa tolhia para ele não fazer esse pedido. Não receber auxílio adequado, diz ele, eu não recebi um auxílio adequado. Ele não estava contando ali com o carinho, com o apreço de todos os companheiros. Então ele reconhecia que se houvesse proveito de há muito tempo, ele já seria encaminhado a esse velho, antigo ambiente doméstico. Se houvesse proveito aí dele, a própria espiritualidade, companheiros, amigos dele já teriam sugerido: ó, vai lá, vai ver sua esposa, vamos ver seus filhos. E ele faz essa reflexão aqui. Então ele pensou, cumpria guardar a palavra de ordem, alguém que pudesse realmente determinar que ele fosse à casa dele em algum momento. Além disso, não obstante desdobrar atividades na regeneração, o ministro Clarencio continuava a responsabilizar-se pela permanência dele na colônia Nosso Lar. Ele estava no Ministério da Regeneração. O ministro Clarencio, que era o responsável dos acessos deles aos ministérios através de um documento que ele conseguiu no ministério ligado ao Ministério do Auxílio,
Ele estava em outro ministério, em outra jurisdição, mas ele estava sob o comando de um ministro de outro ministério. Isso que ele está explicando. A senhora Laura e o próprio Tobias não se cansavam de me lembrar esse fato. Por diversas vezes tinha defrontado o generoso ministro do auxílio, o Clarencio, né? E, no entanto, mantinha-se ele sempre silencioso sobre o assunto, visita a minha família. Então, ninguém falava nada com ele, não vai visitar sua esposa. Aliás, diz ele, Clarencio nunca modificava a atitude reservada no desempenho das obrigações concernentes à sua autoridade de ministro. Apenas, pelo Natal, num período de dezembro, né, quando me encontrara nos festejos da elevação, tocara ele, o Clarencio, levemente no assunto, adivinhando-me as saudades da esposa e dos filhinhos. Então, em um momento, em um dos natais, que no caso ele já está um ano na regeneração, então um Natal lá, o próprio Clarencio tocou nesse assunto de forma leve, né, se ele podia estar imaginando essa saudade no coração do André Luiz, da esposa, dos filhos dele. Comentara as alegrias da noite e asseverara não andar longe o dia em que me acompanharia o ninho familiar, ou seja, um ministro dizendo que em algum momento, e não estaria muito longo esse tempo, o próprio ministro acompanharia ele em algum momento visitar a família. E essa é a reflexão dele no início da 46ª lição. Agradeci comovidamente, esperando, cheio de bom ânimo. Entretanto, atingíramos setembro de 1940, porque o livro foi psicografado em 39, sem que viesse a realização dos meus desejos de visitar a sua esposa. Confortava-me, porém, a certeza de haver preenchido todo o meu tempo nas câmaras de retificação, com um serviço absolutamente útil. Considerando esse movimento psicológico do próprio André Luiz, já que ele trabalhando com serviço útil, sem descanso, né? Descanso no sentido de não tinha necessidade de estar descansando, nossas tarefas prosseguiam sempre sem solução de continuidade, quer dizer, não havia interrupção. Habituara-me a cuidar dos enfermos, a interpretar-lhes os pensamentos, não perdia de vista a pobre Elisa, aquela ex-empregada do qual ele acabou realmente se envolvendo na juventude, né? E não perdi de vista, então, essa pobre Elisa, encaminhando-a de maneira indireta às melhores tentames, fazendo com que ela pudesse sentir de uma forma diferente aquela angústia que ela estava como cega no mundo chamado espiritual, né? Em função dos desvios que ela teve no campo sexual. Inclusive contraiu uma sífilis que levou, além da cegueira, à sua morte. E ele que acolheu lá na Câmara de Retificação, e era ela que tinha tido aquela aventura com ele naquela juventude dele. À medida, porém, que se consolidava o meu equilíbrio emocional, intensificava-se-me a ansiedade de rever a minha esposa e meus filhos. A saudade doía muito. A saudade doía lá no fundo do coração de André Luiz. Em compensação, de longe em longe, era visitado por minha mãe. Então ele tinha uma compensação no sentido de essa ausência ou esse vazio familiar quando ele recebia a visita de sua mãe. Minha mãe, que nunca me abandonou à própria sorte, embora permanecesse em círculos mais elevados. A última vez que nos avistáramos, ela me disse que tencionava cientificar-me de novos projetos. Então, havia já uma promessa da mãe de André Luiz, dizendo para ele que ela tinha uma intenção, né, e diria para ele quais seriam os projetos novos dela. Aquela atitude maternal de suave conformação nos sofrimentos morais que lhes feriam a alma sensível, comovera-me profundamente. Que novas resoluções teria tomado a minha mãe? Intrigado, esperei-lhe a visita, ansioso de conhecer-lhe esses planos, né? Com efeito, nos primeiros dias de setembro de 1940,
minha mãe veio às câmaras de retificação e depois das saudações carinhosas, comunicou-me o propósito de reencarnar, ou seja, de voltar ao mundo físico, de voltar à Terra. Em tom afetuoso, explicou o projeto. Mas surpreendido e discordando de semelhante decisão, o André Luiz protestou. Eu não concordo. A senhora, em altas esferas, querer reencarnar em umas condições tais os perigos que envolvem os processos reencarnatórios na Terra, voltar novamente à carne, diz ele. Por quê? Internar-se de novo nos caminhos escuros sem necessidade imediata? Mostrando nobre expressão de serenidade, a minha mãe ponderou. Não consideras a angustiosa condição de teu pai, meu filho? Então ela disse, eu vou reencarnar, mas você sabe como seu pai está sofrendo? Há muitos anos eu tenho trabalhado para reerguê-lo e meus esforços têm sido improfícuos. Então ela tem se esforçado para tentar tirar exatamente ele do umbral, embora todos os seus esforços para o reerguimento do ex-marido, ou do marido, ou o pai do André Luiz, ela não conseguiu sucesso, ela não tem conseguido sucesso. Então esse novo plano da mãe de André Luiz para reencarnar tinha esse objetivo, de tentar reerguê-lo moralmente, já que ele estava totalmente caído, totalmente vampirizado por duas ex-amantes dele, né, que quando encarnado eram amantes, desencarnaram e permaneceram jungidas a ele, ao coração dele, à vida dele, o escravizando, inclusive, nesse sentido. Laerte, que é o pai de André Luiz, é hoje um septo de coração envenenado. Não poderia persistir em semelhante posição, sob pena de mergulhar em abismos mais profundos. Uma situação aqui que fica claro nessa frase da mãe de André Luiz para André Luiz, que se ele persistisse nessa posição desse envenenamento de sentimento através de um septismo muito profundo, ou seja, de um vazio absoluto, além de uma tendência a toda uma vida sensual e etc., ele poderia realmente mergulhar, segundo ela explica para o André Luiz, em abismo mais profundo. Isso é que vai dizer que, se ele está no umbral hoje, ao manter essa posição psicológica dele, ele poderia ir para as regiões mais trevosas, quiçá abissais mesmo, são regiões muito mais densas do que o próprio umbral. É isso que ela está explicando e nós já falamos sobre isso, o que seria as trevas, analisado em capítulo anterior. Que fazer, André? Terias coragem de revê-lo em tal situação, esquivando-te ao socorro justo do teu pai, que ele pode realmente, nesse momento, precipitar-se nas trevas, porque já está no umbral? Você se sentiria numa condição confortável? E o André disse não, é claro que não. Trabalharia por auxiliá-lo, mas a senhora poderá ajudá-lo mesmo daqui. Então ele estava reticente, por favor, não reencarne. Vão ajudar o meu pai, mas não precisa, você está lá reencarnada. Quer dizer, ele querer interferir no plano dela, né? Não faz nenhum sentido, mas de qualquer maneira ele estava impressionado com essa situação. Mas a senhora então poderá ajudá-lo aqui mesmo, mas não duvido, é claro que eu não duvido, posso. No entanto, como os planos dela são bem profícuos, né, em relação a tentar reerguê-lo do umbral, tirá-lo do umbral, ou resgatá-lo, socorrê-lo, no entanto, os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe. De que nos valeria toda a riqueza material se não pudéssemos estendê-la aos entes amados? Poderíamos, acaso, residir num palácio relegando os filhinhos às intempéries dos sofrimentos terríveis da matéria? Não posso ficar à distância. Já que poderei contar contigo aqui, doravante, reunir-me-ei a Luísa, que é a neta, né, a fim de auxiliar o teu pai a reencontrar o caminho certo. Na realidade, pensei, redarguiu, insistira, no entanto, não haverá meios de evitar essa contingência, senão o André Luiz insistiu, por favor, não reencarne. Não seria possível. Estudei detidamente o assunto.
meus superiores hierárquicos foram de acordo comigo. Não posso trazer o inferior para o superior, mas posso fazer o contrário. Que me resta senão isso? Não devo hesitar um minuto. Quer dizer, não tem como reerguê-lo, então eu vou descer para ver se eu consigo ajudá-lo. Esse é o sacrifício dos espíritos superiores, que eu chamo de sacrifício, né? Que é o ofício sagrado de você realmente sacrificar. Tenho em ti o amparo do futuro, diz a mãe de André Luiz. Eu vou reencarnar, mas você vai me ajudar por aí. Não te percas, pois, meu filho, e auxilia tua mãe, quando puderes transitar entre as esferas que nos separam da crosta. Entretanto, zela por tuas irmãs, que talvez ainda se encontrem nas sombras do umbral em trabalho ativo de purgação. São as duas irmãs dele. Estarei novamente no mundo em breves dias, onde me encontrarei com Laerte para os serviços que Deus me confiar ou nos confiar. Mas André Luiz indagou mais uma vez, como se encontra ele com a senhora? Como é que vai acontecer esse processo em espírito? Não, disse a minha mãe com significativa expressão fisionômica. Com a colaboração de alguns amigos. Então, ele, em condições espirituais, teria dificuldade de ter essa aproximação com ela nessa programação reencarnatória. Então, nessa indagação de André Luiz, já que vai haver essa dificuldade, vai haver uma intercessão para que haja também a reencarnação dele, né? No caso, para que eles dois possam levar a vida deles reencarnados. Então, ela explica para ele, não, mas com a colaboração de alguns amigos, localizei-o na Terra a semana passada, preparando-lhe a reencarnação imediata, sem que ele nos identificasse o auxílio direto. Então, veja só, uma intervenção, uma intercessão de uma programação complexa de uma reencarnação, porque a reencarnação é um fenômeno muito complexo, e ela, sem que ele saiba, né, ou que identificasse esse auxílio direto dela, sendo programado para reencarnar. E o André Luiz ficou com uma pulga atrás da orelha em relação a quase que uma reencarnação compulsória, né, porque ele não tá envolvido nisso, ele nem está sabendo do processo. Então vai haver uma reencarnação do qual ele não tem consciência de como vai acontecer, a questão da escolha das provas, vamos dizer assim. Ele quis fugir daquelas mulheres que ainda o subjugam, talvez com razão. E aproveitamos essa disposição dele querer sair desse jugo dessas mulheres, né, para jungi-lo a uma nova situação carnal, ou seja, já que está tirando a mente dessas suas verdugos, vamos tentar aproveitar a mente dele já sem essa teias de obsessoras em torno dele para poder mergulhar ele no corpo físico para poder se livrar desse processo. Aí o André Luiz ficou assim, mas isso é possível? Ou seja, será que há condições, há disposições de fazer com que ele reencarne nessa situação, sem ele ter essa participação, sem ele escolher e etc., embora há uma intervenção sua, né, direta, sem que ele saiba, mas como ele está agora com a mente longe das ex-amantes, é um momento psicológico que poderia realmente segurá-lo na carne, ou jungi-lo à carne, prendê-lo à carne, é isso que ele está dizendo. E o André Luiz ficou, mas isso é possível? Isso pode acontecer? E a questão do livre-arbítrio? Porque se ele não está participando do processo reencarnatório, o André Luiz ficou pensando, e a liberdade dele? A liberdade que nós temos de escolher também os nossos processos reencarnatórios. Será que essa liberdade é absoluta ou essa liberdade ou livre-arbítrio é relativo? Vamos analisar um pouquinho sobre isso. Mas vamos continuar sobre o que o André Luiz disse. Mas isso é possível? E a liberdade individual? Como é que fica? A minha mãe sorriu, abriu algo triste e obterou. Há reencarnações que funcionam como drásticos. Tem que ser, é o remédio amargo. Ainda que o doente não se sinta corajoso, existem amigos que o ajudam a sorver o remédio santo, embora amargo. Muita gente, muitos espíritos, antes de reencarnar, tem muita ansiedade, com medo da queda. O Allan Kardec analisa no livro dos Espíritos os processos desses prelúdios da reencarnação, em que os espíritos, muitos deles até desistem quando os filhos nascem até mortos, porque o espírito se acovarda e não reencarna, não leva a reencarnação adiante. Porque a reencarnação é um fenômeno muito complexo mesmo. Nesse caso,
O Laerte está sendo preparado para reencarnar, quando a mente dele, ele consegue se afastar daquelas vampiras dele, né? Que são irmãs, mas são, naquele momento estão vampirizando ele, para que pudesse jungi-lo à carne, mas sem que ele participasse diretamente. Ele não está nem sabendo o que está acontecendo, vai prendê-lo ao corpo físico, mas sem que ele escolha nada. Há uma intervenção dela, que vai ser a esposa dele, é isso que está acontecendo, dela, mãe de André Luiz, né? Relativamente à liberdade restrita, a alma pode invocar esse direito somente quando compreenda o dever e o pratique. A liberdade, o nosso livre-arbítrio, ele se amplia até nos processos de escolhas de corpos, escolhas de família, escolhas para a reencarnação, desde que quando nós pratiquemos o nosso dever, desde que nós estamos cumprindo o código moral de lei da consciência. Quando nós cumprimos, a nossa liberdade é ampla, nós podemos escolher. Quando nós não cumprimos, a nossa liberdade é restrita. Então esse livre-arbítrio, ele não é absoluto, o livre-arbítrio, ele é relativo. É onde o André Luiz compreendeu muito bem, né? A liberdade restrita, a alma, pode invocar esse direito somente quando compreenda o dever e pratica o dever. Entenda as leis de Deus da consciência e pratica essas leis. Aí, evidentemente, essa liberdade é restrita, ela tem uma liberdade maior. É isso que ela está explicando para o André Luiz. Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade. Ou seja, a lei de liberdade existe em mim. Eu posso fazer o que quiser da minha vida. Tem muitas coisas que eu posso fazer, mas não devo fazer, porque é a lei do dever. A lei do dever é o chamamento ao cumprimento da lei de Deus que está na minha consciência. Porque o dever é o guardião próprio da minha consciência, segundo os Espíritos. Então eu tenho que cumprir a lei do dever. O dever é um convite como guardião da minha consciência para cumprir as leis de Deus da consciência. Quando eu não cumpro, evidentemente eu perco até essa questão de uma lei que já é de Deus relativamente em mim, que é a lei da liberdade. A minha liberdade é restrita. Ela fica muito reduzida. Eu não tenho essa liberdade toda. Imagina, se eu tivesse liberdade toda, com todos os meus equívocos, ferindo permanentemente as leis de Deus que já estão na minha consciência. Não existe isso. A liberdade, ela é relativa. É isso que nós estamos discutindo com a mãe de André Luiz, está discutindo com o André Luiz aqui, porque ele questionou. E a lei de liberdade, né? Como é que pode? Ele vai reencarnar, mas sem ter participação direta, e vocês aproveitaram, assim, ligaram imediatamente a um corpo quando ele desligou-se daquelas vampiras, etc., mas ele não participou disso, porque ele não tem moral, ele não estava cumprindo o dever, cumprindo as leis de Deus. Por isso que a liberdade dele, nesse momento, não leva em conta, né? Enquanto me perdi em graves pensamentos, aliás, eu vou até... porque eu acho que é muito importante nós entendermos essa questão da lei de liberdade. Muita gente fica realmente no movimento espírita falando de que não existe reencarnações compulsórias. Existem alguns oradores que estão falando isso demais aí. Chega na televisão, fica falando isso, chega no rádio, fica escrevendo isso, que não existe reencarnações obrigatórias. Quem foi que disse que não? E o que é uma reencarnação compulsória? Eu vou pedir licença para refletir sobre isso com vocês. É claro que vou fazer uma análise na questão 262 do livro dos Espíritos, que é o livro base de qualquer espírita sério. Como pode o espírito que em sua origem é simples, é ignorante, é carecido de experiência, é carecido de escolher uma existência, com conhecimento de causa, e ser responsável por essa escolha? Então, quando nós entramos na humanidade simples e ignorante, evidentemente nós não temos essa liberdade toda de escolha, porque nós somos ignorantes, porque nós chegamos na humanidade simples e ignorante. Evidentemente, isso não é computado os erros quando nós erramos por ignorância, não é nem considerado erro, porque eu não estou nem ferindo a lei divina que eu não conheço na consciência pela minha ignorância. Deus, diz os Espíritos para Allan Kardec, lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com uma criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida em que o seu livre-arbítrio se desenvolve. O nosso livre-arbítrio é uma conquista nossa. À medida em que nós vamos escolhendo o melhor caminho, ou seja, cumprindo as leis, os códigos do dever, as leis da consciência, nós ampliamos o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolha. Então, nós vamos desenvolvendo, e Deus, né, nos tornamos senhores do procedimento através da escolha. E só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho, por desatender os conselhos dos bons espíritos,
A isso é que se pode chamar de queda do homem. Isso é que vai dizer que no começo da nossa existência, quando nós entramos na humanidade, nós somos tutelados. Ou seja, como nós somos ignorantes, simples ignorantes, nós não sabemos o que fazer. Então nós somos ajudados por esses espíritos superiores, que são nossos tutores. Até quando nós começarmos a encontrar, pelas muitas e muitas, são milhares de encarnações, para que começarmos a fazer o discernimento, ampliar o nosso raciocínio pelo conhecimento, pelo acúmulo das experiências, amplia a nossa inteligência e aí também trabalhamos ampliando a nossa liberdade de escolha em função dessa inteligência. E aí nós vamos escolhendo. Uns conhecem o que é o bem, mas escolhem fazer o mal. Mas já conhecem, já têm um certo e relativo conhecimento disso. E, evidentemente, por causa disso, perde parte dessa liberdade. Porque ele não está usando bem a liberdade. Deus sabe esperar. Não apressa a expiação. Todavia, pode impor certas existências a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou pela sua má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seja mais útil, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Aqui está se fazendo uma afirmação, o Allan Kardec, de que muitos processos reencarnatórios ocorrem não por escolha do espírito, porque ele não se mostra apto a compreender essa programação reencarnatória, que a reencarnação na Terra, ela se dá dentro de um plano ou de um planejamento e de um propósito. Nós reencarnamos com um propósito, desenvolver virtude, dentro de um planejamento. Então, dentro dessa realidade, como podemos observar aqui nesse trecho acima do Livro dos Espíritos, eu anotei aqui, existe a possibilidade de ocorrer uma reencarnação compulsória, pelo menos nos casos em que um espírito não se mostra suficientemente capaz de compreender o que é melhor para ele. Nesse caso, Laerte, o pai de André Luiz, não teria condições nenhuma de compreender nada do que é uma programação reencarnatória. Por isso que quando ele se afasta um pouco da influência mental das vampiras, a mãe de André Luiz, que fez a intervenção direta, por intercessão direta, jungiu ele ao corpo físico, ou seja, ligou ele a um outro corpo, sem que ele participasse desse processo, porque ele não estava apto para entender o processo da reencarnação. Então é uma reencarnação que, de alguma forma, para o bem dele, embora ele não tenha utilizado o livre-arbítrio para escolher as provas. Esse é o detalhe. O fato de termos reencarnações compulsórias, realmente nas obras básicas, não é encontrado em vários trechos de Allan Kardec. Mas, naquilo que eu li agora, fica subentendido, afinal, se a reencarnação ocorre por determinação divina e se vai contra a vontade do espírito reencarnante, como é o caso de Laerte, o pai de André Luiz, ela é compulsória por definição, ou seja, é uma reencarnação obrigatória. É uma reencarnação para o bem desse espírito, então ela é compulsória. Agora, se nós temos o livre-arbítrio, em função do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade dos nossos atos, os espíritos dizem assim, temos a liberdade de pensar, temos também a liberdade de agir, de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Allan Kardec, no livro dos Espíritos, ainda segundo ele, na Revista Espírita de 1866, na página 213, que eu anotei aqui, ele diz o seguinte, o livre-arbítrio é uma das prerrogativas do homem. Um cachorro não tem liberdade, um cavalo não tem liberdade, um macaco não tem liberdade, nenhum animal tem liberdade. Eles não têm o livre-arbítrio, vamos dizer assim. Eles não têm a livre vontade, a livre escolha, porque eles não têm consciência da realidade de indivíduos que não são ainda. Nós já somos indivíduos. E mesmo assim, como indivíduo, como simples ignorante, só com muitas reencarnações, eu falei até de milhares dela, tutelado pelos bons espíritos, é que nós vamos aprender a trabalhar a nossa razão e ampliando e saindo dos instintos para começar a trabalhar o sentimento. Isso leva muito tempo. E dentro dessa realidade, desde que nós temos a liberdade de ir, por exemplo, eu quero ir para a direita, eu quero ir para a esquerda, de agir conforme as circunstâncias, seus movimentos não são regulados como o de uma máquina, conforme faz ou não faz uma coisa e conforme a faz de uma maneira ou de outra. Os acontecimentos que disso dependem seguem um curso diferente, visto que são subordinados a uma decisão do homem e não estão submetidos às leis de fatalidade. Ainda em 66, na Revista Espírita, diante de tais afirmações, se torna evidente que o homem possui um livre-arbítrio que o possibilita de agir conforme a sua vontade, produzindo boas ou más ações. Então, por liberdade, eu posso fazer a maldade também.
Eu posso fazer, embora não deva fazer, porque quando digo devo, eu estou ferindo a lei do dever. E o dever, como o guardião próprio da minha consciência, é um convite a eu cumprir as leis de Deus da minha consciência. Quando eu cumpro, eu amplio a liberdade. Quando eu não cumpro, por essa liberdade, e por ter liberdade de fazer o mal, eu também vou reduzindo a liberdade. No entanto, este livre-arbítrio está limitado diante das leis da natureza. Esse assunto é complexo, por isso que o André Luiz perguntou, mas e a liberdade? É isso que eu estou tentando explicar como um adendo à lição. No entanto, esse livre-arbítrio está limitado diante das leis da natureza, ou seja, se o comportamento de um espírito estiver violando as leis naturais, ou seja, as leis, o código moral de leis da consciência, o espírito desencarnado poderá ser obrigado a passar por certas experiências que o coloquem de volta aos domínios dessas leis. O que está dizendo assim? Há esses elementos de sofrimento como um convite, não como punição. Não existe lei de punição no universo. Não existe. Deus não criou a lei de punição. A punição quem cria somos nós, mas Deus não criou a lei de punição. Então, o que acontece são convites, e o que ele disse aqui agora mesmo, né? Passar por certas experiências dolorosas para que possamos nos colocar de volta aos domínios de cumprimento das leis da consciência. Quando eu transgrido as leis, vem a dor. Mas a dor não como castigo, a dor como um sinal para que eu retorne para cumprir as leis que já estão em minha consciência. A dor é para isso, a dor não é para castigar. A dor é para alertar, para que nós retornemos às leis que já estão dentro de nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos esse trecho. As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Então, os sofrimentos podem ser impostos para que nós possamos sair desse endurecimento, dessa ignorância, a fim de aprendermos a fazer as melhores escolhas, ou seja, utilizar o nosso livre-arbítrio de acordo com as leis da consciência. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses escolhem livremente. Ou seja, quando os espíritos realmente estão arrependidos, os espíritos realmente estão com vontade de acertar, de cumprir as leis da consciência, esses espíritos realmente já estão com condições de proceder de uma forma muito mais equilibrada e escolher de uma forma mais livre, porque já tem o entendimento das leis da própria consciência. Então, normalmente vão escolher coisas melhores. Tal caso de um que, havendo desempenhado mal a sua tarefa, pede-lhe, deixe recomeçar, para não perder o fruto do seu trabalho. As dificuldades que ele vai ter são, ao mesmo tempo, expiação do passado, que recebe nelas o merecido, aí ele usa o termo castigo, mas na realidade são processos provacionais ou de reeducação com relação ao futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus que, em sua bondade, faculta ao homem reparar os seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta ou outras faltas. Então, Allan Kardec, no Evangelho, vai dizer novamente, fica evidente que o livre-arbítrio é, de certa forma, limitado em situações especiais e através de certas imposições. Então, nós não temos a liberdade absoluta. O livre-arbítrio ele é relativo. É isso que o Allan Kardec está dizendo, né? Considerando isso, ou seja, diante das tribulações, nós somos convidados a exercitar pelo livre-arbítrio, tomando a melhor decisão a nosso benefício, através do cumprimento das leis divinas da consciência, sabendo que nós temos esse código das leis na própria consciência. Então, a existência da reencarnação compulsória é um tema cercado, para alguns, de muita polêmica, mas existem os que creem, como eu, no caso, creio, que não existem reencarnações no sentido de que... Claro que as reencarnações, elas, às vezes, têm o seu momento de imposição. São impositivas, elas precisam ser, porque o espírito não está apto para escolher. Então, ou vai, não tem outro caminho, né? E considerando, voltando aqui ao livro, é preciso quebrar, portanto, as algemas que fundimos para nós mesmos. Isso é a mãe de André Luiz. Enquanto me perdia em graves pensamentos, o André Luiz diz, a mãe dele, retomando as observações anteriores sobre o tema, as infelizes irmãs que o perseguem, que são aquelas duas vampiras que perseguiam Laércio, o pai de André Luiz, não o abandonam
e não fossem a proteção divina por intermédio dos nossos guardas espirituais, talvez lhe subtraíssem a oportunidade de uma nova reencarnação. Se ele continuasse preso a elas, não teria chance de reencarnar. É isso que ela está falando. Aí o André Luiz, meu Deus, será então possível isso? Estamos à mercê do mal até esse ponto, de duas obsessoras não permitir a reencarnação do meu pai? Esse tipo de pergunta que o André Luiz faz para sua mãe, ou seja, como fosse um joguete na mão dos maus, dos inimigos, quando ele tinha ouvido do próprio governador. Nós vamos ver exatamente quando surgiu a Segunda Guerra Mundial, nós estamos falando de Segunda Guerra Mundial, um momento antes, em que ele vai convocar 30 mil trabalhadores de nosso lar para protegerem o nosso lar, para defenderem o nosso lar, para não deixar haver invasão, porque lá tinha em torno um pouco mais de 1 milhão de habitantes em nosso lar, e que com a Guerra Mundial, com aquela Segunda Guerra Mundial, certamente alguns milhões poderiam querer invadir. Então ele estava pedindo voluntários para que pudessem defender exatamente toda a colônia. Então, se nós não nos defendermos contra o mal vai tomar conta. Então, uma defesa, evidentemente, é uma coisa divina, é defender exatamente a harmonia do coletivo. No caso, o governador estava pedindo voluntário para defender a harmonia da vida em nosso lar, senão haveria uma invasão dos inimigos da luz, né? Essas interrogações, meus filhos, devem pairar em nossos corações e em nossos lábios antes de contrairmos qualquer débito e antes de transformarmos irmãos em adversários para o caminho. Não tomes a empréstimo da maldade. E essas mulheres, perguntou André Luiz, e elas, as verdugas do meu pai, já que quando elas se afastaram, eles conseguiram reencarnar o Laerte, que será dela então? O que vai acontecer com elas? Já que agora estão desligados, o Laerte reencarna e as duas estão lá no mundo extrafísico. O que vai acontecer com elas? Né? O que será feito dessas infelizes? Aí a mãe de André Luiz respondeu, serão minhas filhas daqui a alguns anos. Isso aqui é um sacrifício muito grande. As ex-amantes, na encarnação anterior da mãe de André Luiz, se tornarem filhas dela na reencarnação programada. O Laerte já está em via de reencarnação. Ela vai reencarnar logo atrás e vai se casar com ele de novo. É o que está mostrando nesse capítulo. É preciso não esqueceres que irei ao mundo em auxílio de teu pai. Ninguém ajuda eficientemente intensificando as forças contrárias. Como não se pode apagar na terra um incêndio com petróleo. É indispensável amar, André. Os que descreem perdem o rumo verdadeiro, peregrinando pelo deserto. Os que erram se desviam da estrada real, mergulhando no pântano. Teu pai é hoje um séptico, sim que é. E essas pobres irmãs suportam um pesado fardo na lama da ignorância e da ilusão. Em futuro, e não distante, colocarei todos eles em meu regaço materno, realizando a minha nova experiência. Olha o plano da mãe de André Luiz. Reencarnar, ela estava em alta esfera, em esfera muito superior ao nosso lar, se programando para reencarnar, fazendo uma intervenção direta para a reencarnação de Laerte, quando ela percebeu que essas duas verdugas dela, dois verdugos, né, mulheres, vampiras dele, se afastaram um pouco, mentalmente falando, dessas frequências de assimilação, de afinidade. Quando elas se afastaram, pegou e jungiram ele ao corpo físico. Reencarnaram para afastar um pouquinho, mas elas não vão ficar também ao Deus dará, né? Não, que se dane a vida dela. Ela pensou nelas também. Não, eu vou recebê-la no meu regaço, né? A fim de que elas possam ser minhas filhas. Isso é uma atitude estupenda, maravilhosa, falando-se de evangelho, falando-se de Jesus. Aí os olhos brilhantes e úmidos, como se estivessem a contemplar os horizontes do porvir, ela disse, quem sabe, talvez regresse a nosso lar, cercada de outros afetos sacrossantos, para uma grande festividade de alegria, de amor e de união. Ou seja, eu vou reencarnar. Na reencarnação, existem vários gêneros de experiência numa programação de berço até o túmulo. O propósito dela é receber ele como marido, é claro, mas recebê-lo ao seu coração, ao regaço até maternal, embora possa ser esposa, mas com esse espírito maternal, né? E essas duas vampiras dele também como filhas. E vencer essa experiência, né? Como ela diz, né? Possa retornar ao próprio nosso lar, cercada, né? De outros amigos, no caso essas duas se tornariam amigos da família,
além do Laerte agora convertido, que é esse o planejamento dela, que é esse o propósito dela, e normalmente o propósito é profundamente espinhoso. Programação do berço ao túmulo vai quem pode ser minha família, onde eu vou nascer, cor de pele, questões econômicas, questões sociais, questões culturais, país. Isso são gêneros que estão numa programação reencarnatória. Então vai ao infinito essa programação com possibilidade de acertos e erros, de escorregões e quedas, ou vitórias. Mas do berço ao túmulo nós temos propósitos. Espírito superior tem propósitos elevadíssimos, como a mãe de André Luiz, de recolher vampiras que até poderiam ter destruído a família dela, né, porque eram amantes do marido dela, como filhas. Isso é um propósito. O propósito é uma renunciação muito grande. O propósito é o desenvolvimento de virtude. Todos nós que estamos aqui agora, nós reencarnamos com uma programação do berço ao túmulo, e nessa programação com várias experiências, que os espíritos chamam de gêneros de experiências. Podemos cair numa, ganhar noutra e tal, mas damos várias experiências, mas nós temos nessa experiência um propósito, ou seja, um compromisso, uma promessa nossa de desenvolver pelo menos uma virtude, e chama-se propósito. Qual é a virtude que eu estou como propósito para desenvolver nessa minha programação? Não é difícil de entender. O que hoje mais me incomoda como viciação, aquilo que mais me desagrada com um projeto espiritual, mas aquilo que eu vejo que é uma tendência muito negativa, uma natureza muito, não é uma natureza boa em mim. Vamos chamar assim uma coisa que é muito comum em nós, é a irritabilidade, a irritação, né? É muito comum em muitos seres humanos. Então eu posso ter um propósito de desenvolver a virtude contrária à irritação. Qual é a virtude contrária à irritação ou à intemperança? É a paciência, é a calma, é a tolerância. Então o meu propósito numa reencarnação, nessa atual etapa de berço ao túmulo, é desenvolver a paciência. Aí eu consigo vencer através desse propósito. Tem espíritos que vêm com 3, 4 propósitos. Se viermos com um e vencermos um, já está muito bom, damos um salto de qualidade reencarnatória muito boa. Porque tem gente que acha que vai conseguir desenvolver vários propósitos numa reencarnação só. Não existe a possibilidade. Nós temos trilhões de anos para frente para evoluir. Pelo menos um propósito, desenvolver uma virtude. E sempre é aquela virtude que são as virtudes contrárias às nossas viciações mais contundentes, que mais nos incomodam como verdadeiros traumas. Isso chama-se propósito. Propósito da mãe de André Luiz é trazer o esposo de volta para rearrumar a família e aquelas que foram amantes dele como filha. Isso é um propósito. É muita renúncia. É um sacrifício de mulher, repito, que eu chamo de sacrifício, que é o sagrado ofício do sacrifício humano. Desde aquela hora, a minha mãe já não era mais apenas a minha mãe, diz André Luiz. Era muito mais do que isso. A minha mãe era mensageira do amparo, que sabia converter verdugos em filhos do seu coração, para que eles retomassem o caminho dos filhos de Deus. No fundo, eu imagino como André Luiz se emocionou diante de um espírito tão grandioso como a mãe dela, né? Qualquer um de nós, no mundo espiritual, quando estamos diante de espírito desse tamanho, nos emocionamos, porque é uma grandeza, não é um coração muito grande, e todos nós somos convidados realmente a desenvolver essas virtudes, né? E para terminar a nossa live, na questão 115 do Livro dos Espíritos, quando fui perguntar que nós chegamos num mundo simples e ignorante, mas nós vamos chegar à pura e eterna felicidade. Uns vão mais rápidos, outros menos rápidos, mas não quer dizer que os que vão chegar menos rápido não vão chegar, todos chegaremos. Os que levam mais tempo sofrem mais. Poderiam escolher o caminho de ir um pouco mais rápido, né? Mas, de qualquer maneira, todos nós somos destinados para a pura e eterna felicidade. Não seriam as mulheres dessas que interferiram na vida dela, da mãe de André Luiz, da família, como amantes, né, do Laerte, que seriam jogadas realmente no lodo e para lá ficarem para a eternidade. Isso é coisa de outras religiões. O Espiritismo não ensina isso. Deus é amor, Deus é misericórdia. Misericórdia é a compaixão. E pela compaixão, todos os seres humanos, hoje, os piores que estão até nas trevas ou mergulhados nas mais terríveis e abissais regiões do mundo chamado extrafísico, também estão destinados para a pura e eterna felicidade. Vão levar mais tempo, mas vão chegar lá. Porque é um determinismo de Deus, e isso é profundamente consolador em nossa vida. Saber que Deus é amor, Deus não pune, né? E não somos nós que temos que querer assumir o poder de Deus, ou seja, Deus é onipotente. De repente, se ele não pune, eu vou punir, por autodecreto, eu me pune e puno os outros. Quer dizer, eu estou querendo ser onipotente.
Como eu não sou onipotente, eu não tenho poder de punir e não deveria me punir. Pelo contrário, eu deveria me perdoar, aprender a me perdoar para perdoar os outros, né? Esse é o caminho. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Uma boa noite, muito obrigado pelo apoio, pelo carinho, pelo acolhimento, pela paciência de estar nos ouvindo e que nós tenhamos realmente muitos motivos para refletirmos o que nós lemos, estudamos com a mãe de André Luiz. Na próxima vamos falar sobre a volta de Laura, sempre a mulher, na grandiosidade do espírito feminino, ou pelo menos aqui que tem muita experiência feminina. Agora vamos falar da volta de Laura também na próxima. Uma ótima noite para todo mundo, tá? Um abraço.